Bom, essa é uma aula voltada para o público do mestrado profissional em Economia Empresarial da Cândido Mendes. Meu nome é Pedro Ivo, sou professor de Econometria. A aula vai ser bastante simples, tá? É uma técnica que você pode aplicar ela em qualquer software. Versa sobre a questão de previsão de modelos ARIMA. O modelo ele tem algumas premissas e a principal premissa é que os dados do passado refletem bem o comportamento futuro da variável. Então você só pode aplicar na medida que os dados tenham a premissa de serem estacionários. E quando eu digo estacionários em segunda ordem ou fracamente estacionários. A gente já discutiu alguns desses termos nas aulas teóricas. E o meu interesse aqui é simplesmente fazer um exemplo prático de como a modelagem ARIMA ela pode te ajudar no mundo real. Um dos exemplos que eu estou aplicando é fazer previsão de série financeira do valor de uma ação, no caso da Petrobras. Eu andei pesquisando aqui qual seria a melhor forma de baixar os dados e o melhor código que eu encontrei foi esse código aqui no R, onde você pode até replicar ele no próprio Reviews, mas no R você consegue pegar esses dados e simplesmente o pacote é Quantimodo e você utiliza esse Get Symbol e você coloca aqui, ó, qual é o símbolo do papel que você quer baixar. No caso eu quero baixar Petro 4. Para rodar um código no R basta você apertar junto Ctrl e Enter. Então acabei de salvar a série Petro 4. Se eu quiser plotar ela, esse 6 aqui remete à coluna da matriz Petro 4, que é exatamente esse banco de dados aqui. Eu vou querer plotar o preço ajustado dele. Então vamos lá. Plotei. Então está aqui o comportamento da ação até o dia de hoje, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, Petro 4, última observação é do dia 25, não, de ontem. Perfeito? Ok, então vou salvar essa ação aqui em Petro XLSX. Na verdade o ideal seria eu salvar só em XLS, porque o Reviews ele não abre o comando em XLSX. Diz aqui que a minha base já está sendo usada por outro arquivo, não tem problema, vou colocar lá com outro nome e vou simplesmente salvar. Vocês estão observando que ela foi salva aqui na minha pasta de trabalho. Caso eu não tenha confiança, eu posso abrir aqui o arquivo. Esse comando que eu vou fazer agora no Reviews poderia ser feito também no R, sem nenhum problema. Eu agora vou abrir a minha base de dados no Reviews. Eu vou vir aqui Open Foreign Data as Workfile. Vou procurar a minha pasta. Então está em aulas, UCAN 2018, Econometria, Previsão de Ativos, Petro 2. Ou simplesmente avançar, ela é uma base já bem comportada, ele já está entendendo que a minha série ela está sendo definida por uma data, então uma série temporal. Eu vou finalizar, não vou linkar os dois arquivos, mas eu tenho uma questão aqui, ó. Primeira questão, a primeira variável que eu quero seria o preço de fechamento dessa ação, e ele tem um nome bastante grande e eu só gostaria de renomear. Então vou chamar de Petro. Salvo esse nome, eu vou plotar essa variável para saber qual o comportamento dela. E aí eu percebo que a minha variável Petro, ela tem alguns gaps. Esses gaps são referentes a períodos de feriado, finais de semana. Se eu não me engano é só feriado, porque os dias de semana ele tá bem comportado. O que eu posso fazer? Eu posso abrir a minha série, verificar o comportamento dela, verificar onde eu possuo gaps, tá certo? Nesses dados, e aí simplesmente vir em Proc, Interpolate, e aí aplicar uma regra de interpolação. Eu vou aplicar uma interpolação cúbica para que os dados sejam o mais reais possíveis na hora de você simplesmente fazer uma complementação desses dados, tá ok? Eu não vou aumentar o poder preditivo nenhum, só vou estar utilizando os dados anteriores para poder fazer uma complementação da variável. E vou chamar
de Petro 1. Essa minha nova série. Se eu fizer online Petro 1 contra Petro, eu vou perceber que agora no meu azul eu estou fechando aqueles gaps que eu tinha deixado em aberto. Perfeito? Então vou estar fechando aqui agora. E aí, com base nessa série Petro 1, eu vou fazer duas análises. A primeira análise é fazer uma previsão, só que com base no que eu já tenho. Então vou vir aqui em Automatic ARIMA Forecast. Eu vou tirar 21 dias, que representa um mês. Então tirei o mês 10 e vou estar colocando 21 e vou pedir para ele fazer uma previsão dessa série para mim. E ele vai salvar ela como Petro 1F, mas eu vou fazer Petro para setembro. Então eu estou fazendo a previsão de outubro utilizando os dados de setembro. Eu vou dar OK. Teve um problema por conta do nome, eu vou fazer novamente. Então 9/21 Options Petro outubro. Pronto. Salvo. E aí, quando eu for analisar esse gráfico, eu vou perceber que, obviamente, ele vai ter uma quebra no ponto onde você não tem observação aqui, mas ao mesmo tempo ele está indicando, a partir do mês de outubro, uma tendência de estabilização do preço da Petro. E aí você vai falar que o modelo está completamente errado, porque olha o que aconteceu com o preço da Petrobras. Porém, eu vou plotar novamente Petro 1 contra a minha previsão de Petro, que foi para outubro. O nome dela é Petro, sem O. Tá ok? E aí eu percebo claramente o que estava acontecendo. Eu estou fazendo com que a minha série se comporte sem observar esses dados aqui adicionais. E aí o que você teve adicionalmente aqui, para que o meu passado não explicasse bem o futuro? Bom, você teve o efeito Bolsonaro nas ações, então você teve uma baixa histórica nos preços a partir do momento em que o governo Temer não conseguiu transformar aquelas medidas que ele tinha definido como medidas bem intencionadas, que eu digo que no interesse do mercado, né? E aí, como ele não conseguiu implementar, você começou a observar uma crise já no primeiro trimestre de 2018. E essa crise foi sendo arrastada até o ponto em que, na corrida eleitoral, lá no mês de junho, ficou verossímil a candidatura de um concorrente que estivesse pró-mercado. Isso aqui foi um efeito mais Alckmin, e aqui foi o efeito Bolsonaro total. O Bolsonaro provavelmente deve ter sinalizado de forma velada para o mercado que ele iria manter as reformas que o governo Temer vem querendo implementar, a principal delas a reforma da Previdência. E essa queda aqui dada também pela crise dos caminhoneiros, ela provavelmente o mercado está sendo entendido como uma crise agora por hora sanada. Perfeito? Essa minha previsão ainda está ruim, mas eu vou querer fazer uma outra. Eu vou agora fazer uma previsão futura de fato. Basta eu clicar aqui com direito, eu vou inserir agora mais um mês na minha estrutura de dados. Então eu vou para 11/25/2018, vou dar OK, vou inserir mais 21 observações. E aí, se eu for fazer um plot da minha série Petro 1, eu agora observo que eu vou ter um gap. E aí eu vou fazer mais uma vez abrindo a minha Petro 1. Ela está fechada aqui. Vou abrir mais uma vez minha Petro 1. Vou vir em Proc, Automatic ARIMA Forecast. Eu vou fazer a previsão para o último dia que eu tinha, 10/25. E vou fazer a previsão para daqui a 21 dias. E vou ter a previsão de hoje. E aí vocês vão poder ver se eu acertei ou não. Então tá aqui a minha previsão do dia de hoje. Salva com uma forte tendência de alta. Ela está sendo salva como, deixa eu ver aqui, Petro 1F. E aí eu vou plotar as duas.
E aí você passa a observar agora que a tendência é de subida claramente, mesmo a partir daquele ponto inicial que a gente tinha. Então, se eu for fazer uma comparação das duas, quer dizer, das três previsões, eu observo claramente que na medida que eu perdi aquele comportamento dos dados, você não consegue inferir o que vai acontecer no futuro, porque esse salto aqui foi totalmente imprevisível, um choque. Ninguém esperava que o Bolsonaro conseguisse tantos votos como conseguiu. E se é um choque, você simplesmente vai adicionar esse choque ao comportamento dos dados, e a partir daqui você vai entender que esse choque vai ter algum efeito, mas um efeito que a gente observa não tão disruptivo assim. Você vai continuar tendo uma tendência de subida, mas uma tendência de subida ao ponto que a ação já se encontrava, que era mais ou menos antes da greve dos caminhoneiros, antes das medidas discricionárias de reduzir o preço do diesel e aumentar impostos nesse sentido. Obviamente eu queria fazer um disclaimer aqui. Esse é um exercício que já foi explicado em sala de aula, então me desculpem se está muito rápido. E além disso, ele não deve ser utilizado como ferramenta para especular na bolsa. É simplesmente um exercício teórico, porque há muito mais coisas por trás desse exercício do que simplesmente uma análise simplista de séries temporais. Eu queria também convidar vocês a acessarem o site da Cândido Mendes, né, do nosso mestrado em economia empresarial e gestão empresarial da UCAM. Quem quiser dar uma analisada nos professores, etc., ver como é que está o nosso corpo docente e entender um pouquinho melhor, podem divulgar aí para os colegas. Temos o telefone aqui da nossa secretaria. Eu sou o professor Pedro Ivo. Espero já que eu esteja aqui no corpo docente, mas é sempre uma surpresa, dado que a gente sabe que a gente tem algum delay, né, quando a gente está falando um pouquinho sobre as questões institucionais. Eu não consegui abrir aqui o site direto do nosso curso, mas eu convido vocês a terem uma ampla visão e fazerem contato com os professores também, tá ok? Então divulguem para colegas e amigos que sejam entusiastas ou interessados em econometria. Fica o meu recado e até a próxima.